Estamos aqui com o convidado, o nosso convidado especial de hoje, psicólogo clínico Vassante, que é uma referência em terapias neo-reikianas, transpessoais, além de instrutor de yoga. Vassante, é um prazer enorme estar aqui com você, recebê-lo. É uma honra, na verdade, né, ter esse privilégio de conversar com você. Você é um grande pensador, né? Órfãos da pandemia. Quem é que vai sentir falta desse estado de coisas que nós estamos vivenciando agora, né? Por exemplo, vamos comentar depois, oportunistas. Toda crise gera oportunidade. E nós vimos aqui também tanto oportunidades financeiras quanto oportunidades políticas. A gente vê um acirramento do quadro político, em maneira geral. Muitas coisas foram politizadas, né, em relação a mortes e à pandemia. E houve muita disputa política, muita gente querendo se aproveitar de uma forma ou de outra, né, cada um achando que, por um lado, ia se dar melhor. E financeiramente, a própria corrida para medicamentos e a espantosa velocidade com que se busca uma vacina, com vários fabricantes, né, no mundo inteiro correndo para oferecer vacinas, não deixa de ser uma oportunidade econômica. Enfim, quem é, na sua opinião, e como é que esse mundo vai funcionar em termos de frustração, em termos de, de expectativas quebradas ou confirmadas, né, após uma volta, né, vamos supor que aconteça, à normalidade. E qual será essa normalidade, né? Ok. Bom, quero agradecer o convite que você me fez, né? Quero agradecer esses elogios todos, né? Gratidão. Mas são sinceros, né? Extremamente sinceros. É um prazer enorme estar aqui de cara com você, assim. Sempre é um prazer estar aqui conversando com você, com seu público também. É um grande prazer, né? Dizer que tudo que eu disser, tudo que eu falar aqui, é minha opinião. É apenas uma opinião, mas nada além do que uma opinião, né? Então, agora, essa é uma pandemia que acontece num momento, no século XXI, né, em que o mundo já vinha se movimentando, como sempre, né, no sentido do avanço das tecnologias, né? Então, a tecnologia cresce cada vez mais aceleradamente, né? Então, de um ano para o outro, novas ferramentas, nós estamos aqui conversando a partir da tecnologia, né? Seu amigo que estava recluso, de repente, sei lá, o fio óptico passou lá pela casa dele, aumentou os bytes da vida, né? Enfim, então é muito acelerado isso, né? Em contrapartida, né, o aspecto humano, os valores humanos, os valores universais, eles não seguem o mesmo ritmo. E aí, realmente, acontecem várias situações, né, que você colocou, você trouxe aqui, do oportunismo, né, sempre presente, né? O oportunismo desse momento é o oportunismo de sempre, né? Com diferenças em cada país, de acordo com a maturidade na democracia que esse país tenha, né? Da história desse país, né? A nossa história é uma história de muita violência, né? Então, muita concentração de renda, né? O poder muito restrito na mão de poucas pessoas, né? Então, isso realmente causa sempre, né, um grande transtorno para todos nós. Então, nesse momento de pandemia, então realmente muitos se aproveitam, né? É impressionante, né? E tem a ver com os valores universais, né? Os valores que não acompanham o mesmo ritmo dos avanços tecnológicos, né?
o avanço tecnológico estaria diminuindo, vamos dizer assim, a valorização estaria contribuindo para uma desumanização, vamos dizer assim. Eu não diria que estão indo em sentido opostos, não. A velocidade é que não é proporcional, né? Então, isso é que não é proporcional, porque nós vemos avanços, né? Por exemplo, vários temas hoje são discutidos, né? A questão, por exemplo, racial, né? O Brasil é um país negro, né? Mas tem um racismo forte, né? Muito presente, que nós vemos aí no dia a dia. Mas hoje, a tecnologia, a pessoa pega um celular, grava, filma e revela isso, né? Então, isso cria uma inibição, isso leva a uma reflexão. Então, vários temas, a questão do gênero hoje, né? Então, é um tema também, né? Que hoje se discute mais, se fala mais sobre isso, né? Então, a partir daí, vai havendo, trazido, né, temas muito importantes, né, que precisam ser discutidos, né, que é a aceitação do ser humano, o respeito, né? Esses são os valores universais, né? Respeitar o outro como ele é diferente de mim, eu posso não entendê-lo, eu não compreendo bem, mas eu respeito o outro, entende? Então, esses valores que não acompanham o ritmo da tecnologia. É nesse sentido, né? E a tecnologia vai avançando muito, mas os ritmos são diferentes. Então, o respeito, a dignidade, né? Então, ética. É o descompasso que tem entre um e outro, né? É disso que eu estou falando, né? E como o momento exige de cada um, é um teste para cada um, da sua capacidade de se adaptar. Essa velocidade, essa exigência também cada vez mais rápida, né? Por fatores como pandemia, ou seja, por avanços tecnológicos, de uma readaptação constante, não está cada vez mais rápida a necessidade de readaptar, isso não acaba pirando e frustrando, né, toda hora, às vezes, né? Olha, como isso é geral, né, nós não vamos voltar para o mesmo da mesma forma. Você vê, por exemplo, nesse momento, a questão política que você citou, né? A utilização política, né? Então, é um momento que você vê uma exacerbação, né, de um movimento conservador, mais conservador da sociedade brasileira, né? Nós já vimos isso no passado, né? Então, nesse momento, essas forças mais conservadoras novamente aparecem, mas elas não agem, não é o mesmo quadro que nós tivemos, por exemplo, durante a época da ditadura, né? Essas mesmas forças conservadoras, elas reaparecem, mas de uma forma diferente. O quadro é hoje, porque a sociedade é outra hoje. Então, quando esse momento mais à frente passar, vai ter que ter uma outra readaptação, mas nós não vamos voltar para o que era exatamente antes. Você explica para a gente o seu nome, Vassante, que eu acho essa história maravilhosa. Como é que o seu nome de batismo é outro? Eu queria que você explicasse isso, porque você é a história lá de Puna, né, do Osho, e porque você vivenciou um momento, né, eu também peguei uma parte dessa, mas você mais do que eu, em que o mundo sofreu uma grande chacoalhada. Houve uma pandemia, outro tipo de pandemia. Mas foram muitos questionamentos, né? Foram direitos civis nos Estados Unidos, guerras, conflitos, Vietnã e outros, né? Guerra Fria, né? Entre sistemas se opondo, o comunismo ao capitalismo, pílula anticoncepcional, feminismo, enfim, né? Muita coisa ao mesmo tempo, um turbilhão, e a era de Aquários chegando. O pessoal acreditava que ia chegar estávamos chegando numa nova era. O pessoal acreditou realmente nisso. E deu no que deu, algumas coisas, algumas mudanças se impuseram realmente, comportamentais e tal. O sistema capitalista prevaleceu, o comunismo, enfim, e vida que segue. Basicamente, resumindo aqui, eu acho que a gente pode resumir a história.
o desenvolvimento das sociedades humanas, eu diria que é pautado, sobretudo, em duas forças complementares e antagônicas, opostas, e que uma não existe sem a outra. Que eu diria que poderia dizer, resumidamente, grosso modo, conservadorismo e revolucionismo. Ou seja, aqueles conservadores que querem manter o status quo, os paradigmas vigentes, né, os padrões estabelecidos, e os revolucionários, que estão sempre tentando mudar, derrubar os padrões vigentes, os dogmas, os paradigmas estabelecidos, né, e mudar. Historicamente, tem sido uma busca por esse equilíbrio, né? Não que as mudanças não atropelem as conquistas, né? E que o apego ao estabelecido não impeça as mudanças. Esse norte, às vezes, é difícil. Então, tem momentos da história que a gente vê que são mais conflituosos, mais beligerantes, com maior intolerância entre as pessoas, com exacerbação da polarização, dos radicalismos, dos conflitos, né? Que foi mais ou menos aquele período que você viveu e que você foi parar, tempos depois, levou para um caminho, né? Inclusive que você vai contar aqui da sua história, do seu novo batismo, né? Uhum. Como é que você faz um paralelo entre aquele momento lá de trás, que previa, o pessoal esperava chegar numa nova era de Aquário, numa era de Aquários, né? Numa nova era, que seria a era de Aquários, e agora, né? Que a gente viu muita gente falando, a pandemia vai estabelecer uma mudança dramática, seja as pessoas vão ter que ser mais solidárias, seja no coletivo, tanto no individual quanto no coletivo. As pessoas vão ter que se tornar mais solidárias, pensar no próximo, vamos todos que pensar coletivamente no meio ambiente, né, seja, a vulnerabilidade, né, do próprio, né, de massas, né, de pessoas, ou dos estados que não podem lidar com situações como essa, né, que não ficam perdidos, são incapazes de atender, né, de responder rapidamente a crises, né, sejam financeiras ou seja uma coisa. Então, como é que você vê um paralelo, trazer um paralelo entre aquele momento lá que houve né, que todo mundo previa a chegada de uma nova era, e agora que também, de certa forma, estão prevendo, nós estamos como se a gente fosse transformar tudo pós-pandemia numa outra coisa, ou seja, forçar a aceleração das mudanças de paradigma. Como é que você falou em no movimento conservador, mas ao mesmo tempo tem muita gente falando que vai mudar, que vão ter que mudar. Então, como é que você vê isso? Mas antes eu queria que você desse uma palhinha sobre o seu nome e essa história incrível aí de Puna, né, que você já relatou para mim. Bom, você abriu assim várias questões, né? Mas você já deu um fio condutor que é falar um pouco sobre Puna, né? Isso tem a ver com o meu processo mesmo. Eu acho o seguinte, quer dizer, eu acredito em vidas passadas, né? Mas de uma forma assim, enfim, é uma conversa ampla essa história de vidas passadas. Mas eu acho que quando você nasce numa determinada barriga. E quando você nasce numa determinada barriga, é diferente do que se você nasce em outra barriga. Se eu nasci numa barriga de alguém que vive no Brasil, que é classe média, eu poderia ter nascido numa barriga que alguém que mora na China, ou que alguém que mora na Índia, ou na África. Então, minha história seria bem diversa em vários aspectos, né? Forma de ver, de perceber o mundo, né? Seria bem diferente. Então, nós nascemos já com uma predisposição, né? A gente já chega com determinados condicionamentos. Mas existe, porque o ser humano é o único ser que tem livre-arbítrio. Ele é o único ser que tem autoconsciência, tem consciência de si. E aí, o que nos resta? Usar o livre-arbítrio. Então,
dentro do condicionamento, dentro daquilo que é uma história que é inevitável, né? Eu não vou mudar, mas eu tenho livre-arbítrio de como realizar isso. Como eu posso realizar isso? Então, isso foi me levando e eu fui dizendo sim a várias experiências, né? Que, de repente, começaram a acontecer. E me levou, por exemplo, a descobrir a espiritualidade, que havia alguma coisa além, que tinha alguma outra coisa, que nós vou chamar de espiritualidade, né? E aí eu faço um link com isso que você falou, a época que foi vivida na década de 60 até 70, né? Ali também houve uma descoberta forte de uma forma de se viver um pouco diferente, essa abertura para uma dimensão que é uma dimensão transpessoal. É quando surge a psicologia transpessoal, a influência da cultura oriental, né? Essa relação das drogas, né? Tudo que levava a uma percepção além da caixinha, tem alguma coisa além da caixinha. Isso levou a um boom, né? Onde muitos se perderam, né? Muitos se perderam e muitos se encontraram. Mas isso também era uma consequência do próprio conhecimento científico da época, que foi surgindo. Então, o conhecimento científico, né? Isso faz com que, de alguma forma, o pensamento vá transformando e o comportamento também vai seguindo esse movimento, né? Há uma sincronicidade dessas forças, né? Isso levou a essa grande explosão, né? We all live in a yellow submarine, yeah, que é uma apologia ao psicodélico, né? E isso abriu um caminho muito grande em todas as áreas, Ciência, comportamento humano, foi uma grande explosão, né? Como agora a pandemia, né? Muitos morreram naquela época, né? Muitos morreram de overdose, se perderam, saíram pelo mundo, né? Conflitos como hoje. Conflitos, inclusive, naquela época. O conflito já era fazer como é que é? Paz e amor. Sim, se opor à guerra do Vietnã. Exatamente, né? Enfim, então tudo isso... Bom, os governos que querem manter as rédeas, os poderosos, né? Quem tem o poder se perde. Um poder é sempre muito desafiante para quem o tem, né? E eles não conseguiram segurar. Eles tiveram que se adaptar para continuar mantendo o poder. Tem certos momentos que quem tem o poder na mão tem que dar uma flexibilizada para continuar mantendo o poder. Eu descobri a ayahuasca, né? A ayahuasca me levou para estados não comuns também, né? E a partir da ayahuasca chegou a Índia, porque a Índia não era nenhuma referência para mim, né? Aí chegou Buda, chegou a Índia, Índia. Eu sei que um mês depois eu estava indo para a Índia, né? Me mandei para lá, né? E quando cheguei em Pune, aquilo lá chamava-se de multiversidade, né? Porque, na verdade, o Osho já tinha sido expulso dos Estados Unidos, né? E lá era um lugar que você, na verdade, tinha infinitas técnicas terapêuticas, né? Que você aprendia. Eu não tinha muito entendimento, muita coisa me escapava, mas eu dizia sim e participava e aprendia, e aquilo me alimentou muito. Anos e anos e anos e anos depois, até hoje, eu ainda me alimento desse momento, né? Olho, vejo, a forma de entender vai se aprofundando, vai me abrindo compreensões. A questão do nome, uma experiência interessante é a mudança do nome, né? Então, você vê que quando você passa por uma espécie de iniciação,
sempre implica na mudança de nome, né? Você vê os papas, no xamanismo, os índios, quando chega uma determinada época, vão passar por uma iniciação qualquer, recebem um outro nome. Então, esse nome também tem a ver com essa iniciação. Iniciação, que eu quero dizer aqui, é a capacidade de nós nos desidentificarmos de alguma coisa e podermos nos abrir para outras coisas, né? Porque nós ficamos muito identificados. É mesmo o processo que nós estamos vivendo agora, vai obrigar uma flexibilidade. Né? É aí que eu quero chegar, exatamente. Adaptação, mudança. É como você está aberto para isso, né? Então, mudar o nome foi mudar perspectivas. Perceber que eu posso deixar de ser aquilo e me abrir para outras coisas que eu não sei nem exatamente bem o que são, né? Mas qual é a referência que eu tenho? Eu estou me sentindo bem? Uma pergunta que no outro dia eu fiz no trabalho, né? Você é feliz? Será que eu sou feliz? Sou feliz? Não sou feliz? Não sei se eu sou feliz. Tem momentos que eu sou, não sou. Entende? Como é que eu percebo se eu sou feliz? Eu paro e vejo. Eu estou bem com o meu trabalho? Tá tudo ok com o meu trabalho? Eu estou bem nas minhas relações? Relação afetiva, familiar? Eu estou bem aqui, estou bem ali, estou bem. Se está bem, eu estou feliz. Isso não quer dizer que não haja questões, dificuldades que a vida traz. Sempre está trazendo. Está aí, nós estamos com um baita desafio. Mas como é que eu atravesso esse desafio? Né? De que forma eu passo por isso? Entende? Eu seguro isso, prendo isso, mantenho isso, ou eu tenho essa flexibilidade de deixar vir e deixar ir, né? Então, quanto mais eu deixo vir, observo e deixo ir, melhor, mais eu vou estar bem. Mas estar feliz é algo mais constante, é mais constante. E não quer dizer que as questões da vida não vão chegar sim. Mas como eu lido com elas? Como é que elas chegam e vão? E não chegam e eu seguro, retenho, e conflito e me identifico. Aí, por isso que eu falei isso tudo, por causa da identificação. O quão você está identificado com tudo que seu nome representa. Entende? Então, quando... Sim. Não, pode, eu só queria fazer uma analogia, justamente, com isso que você falou, que é muito interessante, que você está falando no plano individual. O que uma mudança de nome significou para você e pode significar, que realmente tem um significado enorme, mas plano coletivo, né? Como é que isso funciona? Porque você está partindo do individual, de uma felicidade individual, e vamos supor que essa capacidade de adaptação também vai refletir, vai reverberar e determinar o coletivo. Ou seja, como é que fica isso aí no plano das frustrações? Nem todo mundo, eu acredito, vai conseguir se adaptar, vai ter essa capacidade de adaptação. Não vai. O que vai acontecer depois Porque se a gente entrar nessa coisa de adapta a ser assim, depois adapta a ser assado, viver assim, assado, a pessoa fica meio perdida e pode perder, em determinado, não saber mais qual é o seu nome. Isso não reflete na sociedade? Vamos sair para para sociedades mais felizes ou mais frustradas, né? Como é que fica isso? Na sua opinião. No nível coletivo, eu diria o seguinte: o mundo é perfeito do jeito que ele é, né? Ninguém vai consertar o mundo, né? Não tem um salvador da pátria. É uma dinâmica que o coletivo é do individual para o coletivo, né? Então, existe uma questão que é individual, existe um karma que é individual, existe um karma que é coletivo. Então, nosso país tem uma história violenta, de extermínio, de sangue, muito forte, né? Então, essa carga, ela está presente no coletivo, né? Você vê as brigas, as raivas, umas raivas irracionais, né? Porque não dá para nem levantar qualquer discussão, qualquer comentário sobre alguns temas. É a raiva pela raiva, o ódio pela ódio, né? Isso está na sociedade. Isso é a sociedade, né?
E a sociedade vai ter que passar por esse movimento, né? E nós estamos imersos nisso. Eu também faço parte disso. Isso também me atinge. Então, é o individual e o coletivo. Então, quando eu me preparo individualmente, eu melhor lido com o karma que é coletivo. É que cada um tem seu karma, né? E tem que passar individual e coletivamente. O que eu posso fazer? Os valores humanos. Quando eu me assento, quanto mais eu me assento nos valores humanos, melhor eu posso contribuir para o que está ao meu redor, né? Você, com a sua atividade, com a sua fala, né, você vai interferir nessa dinâmica. Então, quanto mais eu estiver sentado nesses valores, quanto mais eu estiver consciente desses valores, quanto mais eu estiver me direcionar nesses valores, melhor eu contribuo para mim e para o coletivo. Sem querer ser salvador da pátria, porque cada um tem uma história a ser vivida. Outra coisa importante, às vezes o cara é revolucionário, um grupo é revolucionário, ou consigo mesmo, né? Até que você consegue mudar os paradigmas, seja da sociedade, seja os seus próprios, no plano individual. E aí você cria novos paradigmas e passa a ser conservador, porque você impõe novos paradigmas e se fecha ali. Isso acontece muito em sociedade. E nem sempre o rótulo muda. Pô, o grupo conseguiu mudar os paradigmas e passou a defender novos paradigmas. Às vezes se tornam extremamente conservadores. E o rótulo não muda. E o cara continua com o rótulo de revolucionário, sendo que ele está exercendo um conservadorismo extremo ao impor as suas novas diretrizes e novos paradigmas. Então, como é que você acha para que mundo a gente sai? Mais conservadorismo, mais polarização, mais conciliação. Qual a tendência aí que você vê? Eu acho que a situação ideal é a conciliação, né? É integração. Você falou das duas forças, né? Me vê aquela yin e yang, né? Aquelas duas, quer dizer, é integrar os opostos. O que eu entendo dessa forma? Que é uma aceitação, mas uma aceitação positiva. O que seria uma aceitação positiva? Eu aceito que você é diferente de mim. Eu não entendo muita coisa de você. Eu acho uma doideira, né? Mas eu te respeito. Eu ouvi um cara há muito tempo, não me lembro mais quem foi, mas era um judeu, um israelita, né? E o cara era um pensador, ele quer dizer assim, olha, não me peça que eu ame o palestino ali, né? Não me peça, e eu também não peço que ele me ame. Mas nós podemos começar através do respeito. Entende? Então, tem muita guerra, muito ódio. Um morreu lá, o outro morreu aqui. Alguém teve um filho, um parente que foi preso, foi torturado, do outro lado também. Então, não me peça amor. Não me peça amor. Mas eu posso começar com respeito. E aí, isso é uma conciliação, ativa, né? É uma aceitação ativa, que você aceita, mas você caminha nessa aceitação, né? Não é uma aceitação que você fica parado e diz, a vida é assim mesmo. Não. Eu aceito o que a vida traz. Perdi a perna. Houve um acidente, perdi as duas pernas. Pô, tu já imaginou perder as duas pernas? Que doideira que é, né? Ok, eu posso mudar isso? Eu não posso mudar isso. O que eu posso fazer? Eu posso, a partir daí, aceito. Quando eu aceito, acaba o conflito e aí eu passo a tomar uma atitude ativa em relação a isso. Como é que eu me readapto? Como é que eu faço para, a partir daqui, com essa nova realidade, continuar? A partir daqui. Mas eu tenho que dizer um sim. Quando eu digo sim, sim, eu aceito. Pronto. Acabou isso. Sim, eu aceito. Então vai assim. Entendeu? Sim, mas você acha que a gente sai daqui por uma época que as pessoas, né, vão estar mais abertas a esse tipo de
de posicionamento, porque a postura hoje é de intolerância, né, que prevalece. Pelo menos a minha percepção é assim. Você não quer, não aceita, você não é aceitar o que você fala, aceitar, mas a pessoa não está aceitando, não quer impor até a ideia dela sobre tudo, entendeu? Não aceitam nem que a pessoa pense diferente. Aí não há debate, não há... Claro, aí você se cala. Você se cala, vai discutir com o quê? Se você discute, você passa a ser igual. É a mesma coisa, entende? Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando você se cala, porque você vê que está fechado. Fica uma coisa sem sentido. Vai falar o quê? Não tem que falar nada. Não tem que falar nada. Entende? Sim. Você respeita o outro. Você respeita o outro. Quando é que se manifesta? Quando o outro vier e entrar e atingir a sua área. Aí você tem que reagir. Se ele vem e entra no meu limite e vai me interferir, vai me prejudicar, aí prevalece o quê? A luta em relação à minha integridade física. A minha integridade, eu preciso lutar por ela. Mas se a minha integridade não foi violentada, né, tudo bem, não vou entrar em discussão. Entendeu? Sim. Não quero saber se você é Bolsonaro ou se você é Lula. Entendeu? Sim. Não me interessa entrar nessa história. Você é esquerda, você é direita. O cara não sabe nem o que é esquerda, o que é direita, o que é comunista, o que é isso, o que é aquilo. Eu nem sei o que é comunista. O que é comunismo? O que é comunista? O que é capitalismo? Você ainda há pouco falou de capitalismo, que o capitalismo continuou, mas continuou já um outro capitalismo. Aquele não era mais. Eu acredito que tudo está se transformando a todo momento. As leis trabalhistas, a forma da produção, né? Só os direitos trabalhistas passaram a ser outros. Mudou completamente a forma de ser capitalista. E a forma de ser capitalista, hoje em dia, também vai sofrendo as transformações que precisam sofrer, né? Quem mais resiste vai sofrer mais. Sim. O grupo que mais resistir. E nisso implica uma coisa também que é conhecimento. Conhecimento é fundamental, porque nós somos manipulados. Manipulados pelos gurus, manipulados pelos políticos, entendeu? Então a manipulação rola solto. E como você escapa da manipulação? Através do autoconhecimento. O conhecimento é que leva você a refletir e cada vez mais ir se posicionando melhor. É conhecimento. O conhecimento é fundamental. Porque aí você não cai na mão de gurus, né? Porque tem vários gurus, os gurus têm, né? Sim, tem o conhecimento, tem o saber, mas eles manipulam. Eles manipulam, né? Eles manipulam, né? Você aprende com eles, aprende muita coisa, mas eles manipulam. Né? Sim, então, sim. Como é que você vai saindo disso? Através do conhecimento. Isso é uma vida? Não. Isso é uma, duas, três, são várias vidas. É um caminhar de toda a humanidade, individual e coletiva. Individual e coletiva. Eu acho que todos os sistemas políticos, né, o hegemônico, está sempre se transformando. E essas crises, essas coisas forçam, né, adaptações e a mudanças. Isso vão surgir, vão sempre... embora já tenha sido até decretado o fim da história em termos econômicos, não acabou. A coisa continua, surgiu a China e tal. Então a gente sempre tem novas variáveis em todo momento, né? Mas eu acho que banalizaram o que você falou. Banalizaram algumas, até nessa polarização, nesse radicalismo, nessa intolerância, banalizaram alguns conceitos. Que é o que você falou, ninguém sabe nem o que a maioria das pessoas fala comunista. É comunista. Serve só para... virou uma coisa acusatória, para o diferente. Claro. Eu já fui chamado de comunista. E outra coisa que você mencionou também de fake news e tal, realmente, né, veio com a tecnologia e tal, mas isso também se vulgarizou a palavra ultimamente, porque você fala, por exemplo, sei lá, eu acredito numa terapia, por exemplo, acupuntura, vamos supor. Eu acho que a minha imunidade aumenta com a acupuntura, ou com vitamina D. Cara, isso é fake.
Entendeu? Eu falei, não, mas tem estudos. Não, mas não é o hegemônico, isso aí é fake. Você vai falar... mas você falou uma coisa importante. Vulgarizaram a própria palavra Você fake. falou uma coisa importante. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei foi: isso é minha opinião. Não é baseado... eu não sou um estudioso. Isso é apenas a minha opinião. Então, quando você falou agora de fake news, então a gente vai consultar. Vamos consultar, então, quem? O especialista, o cara que estuda. Então, vamos buscar o quê? O conhecimento. Sim, mas, por exemplo, mas mesmo dentro do pessoal que estuda, né, das academias, da ciência e tal, você tem diferentes opiniões. Você não tem uma corrente, pode até ter correntes hegemônicas, mas você tem diferentes opiniões, diferentes estudos sobre diferentes coisas, sendo que há interesses envolvidos em... É ingenuidade falar que a ciência é isenta de interesses, né? Sim. Não existe, no nosso sistema, não, como as coisas funcionam, não existe isenção. Eu não vejo isenção de interesses, né? É raro, pelo menos, né? Então, é o que você falou, há muita manipulação, né, também. Há muita manipulação. Então, é difícil a gente... Eu acho que em momentos, como lá atrás que eu falei, que a gente vive em momentos que a corda estica, e que vivemos em períodos mais polarizados, mais radicalizados, né? Qualquer coisinha tende a ser usado, rótulos são usados, entendeu? Palavras são usadas sem muito conhecimento. Claro, nenhum. É feito você chamar de viado. Chamou de viado. Ah, seu viado. Entendeu? Então, Sim. quando você é comunista, é como se fosse assim, você é viado. Entendeu? Eu estou com raiva de você porque alguma razão. Você é comunista? Então você fala alguma coisa, eu não tenho argumento, eu digo, você é, sei lá, entendeu? Então, isso... Do outro lado também tem, você é fascista, porque você não pensa, não, você é fascista, porque você acredita em vitamina D, você é fascista. Você é fake, você acredita em fake news. Então, isso leva cada vez mais a você buscar conhecimento. E você diz, mas na academia também há divergências. Há divergências. Mas você está indo num lugar em que tem um conhecimento específico sobre determinado assunto. Você tem como referência para exercer o quê? O seu livre-arbítrio. Aí você tem que usar seu livre-arbítrio e assumir a responsabilidade sobre a posição que você tomou. Sua escolha. A partir de um conhecimento que você foi buscar no lugar adequado. E o seu julgamento, a sua percepção. Mas isso nós estamos falando da elite da elite. Porque aí não pode falar em coletivo, porque o coletivo tem o quê? Tem a manipulação grossa, tem a falta de valor, de respeito, né? Você usou uma palavra de solidariedade. As pessoas manipulam essa coisa da solidariedade, manipula a solidariedade, manipula amor, né? É outra palavra que se vulgarizou. Esses sentimentos para manipular como uma forma de uma ingenuidade e uma manipulação. E ali há um jogo de transferência muito grande, né? Vou dar um exemplo do que eu quero falar, né? Uma mãe com muito amor pode arrebentar a vida de um filho, com muito amor. Existe um amor que adoece e existe um amor que cura, entende? Um amor que adoece, por exemplo, é a mãe que superprotege seu filho. Quando ela superprotege o filho, ela está dizendo o que para o filho? Que ele é um incapaz. Ele é incapaz. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar. E não deixa a pessoa experimentar a vida. Ela tem que experimentar a vida. Ela faz isso por quê? Por amor muito grande. Mas o que é esse amor? São dificuldades e medos dela. E ela projeta no filho. Esse é um amor que adoece. A corda estica até um certo ponto, aí ela arrebenta, começa a ter fissuras, rupturas, né? Em campo político, isso normalmente se dá com experimentos autoritários, né? Historicamente, isso é o que acontece, quando começam a haver rupturas, né? Por justamente um excesso de polarização, falta de diálogo, ou você
vislumbra uma reversão de tendência após a pandemia, o início de reversão de tendência, para um período em que se busque maior conciliação, que se busque o diálogo, uma aproximação, né, de campos opostos aí para algum consenso. Isso em termos gerais no mundo, né? Como é que você vislumbra? O que para você, na sua opinião, vai prevalecer após a pandemia? Lembrando aqui uma frase sua que eu adoro, que eu adorei, que você me disse recentemente, que a vida, deixa eu lembrar aqui, a vida só tem futuro na conciliação. A palavra é sua. Bom, realmente é opinião, né? Não estou falando assim, não é a palavra de um especialista, de alguém que está pesquisando, de um pesquisador, né? Um cientista político, por exemplo, enfim, né? É minha opinião, simplesmente, né? E eu sou um otimista, E a imagem que me vem é a imagem de uma espiral, né? A espiral. A gente retorna, passa pelo mesmo lugar, mas num plano superior. Então, há o retorno, mas esse retorno se dá a partir de uma visão maior, mais ampla. Então, eu acho que é isso. Nós passamos por esse momento, estamos passando por esse momento. Acho que esse momento tende, com o tempo, a encontrar um equilíbrio para posteriormente voltar novamente a essa dinâmica dessa espiral que retorna àqueles pontos, mas retorna de um plano maior. Para haver polarização, se precisa de dois lados, né? Eu concordo com você que o conservadorismo pode se exacerbar em determinados momentos, mas ele não se exacerba sozinho, se exacerba quando há distensão, quando há polarização, tem que ter outro lado para poder polarizar, porque senão você não há... são momentos de polarização que acabam, eu vejo assim, né, a minha opinião também, a forma que eu enxergo é que há uma polarização, e essa polarização tende a levar a roubos, a experimentos, né, tanto para um lado quanto o outro, seja aquilo que eu falei, o revolucionário de hoje pode se tornar o conservador de amanhã. Nós vimos isso com experimentos socialistas. Eu acho que sim, eu acho que é exatamente isso, né? E eu acho que o país ele tem uma alma, o Brasil tem uma alma, né? E na verdade, essa alma ela é maior, né? E ela abarca, ela contém essa polaridade, né? Então, a alma abarca, todos são filhos desse país, né? Então, por isso que a conciliação sempre é o mais indicado, né? Nós temos muito que resgatar, que conciliar. É um país que foi construído em cima de muita violência, né? O extermínio dos índios, depois a escravidão. Então, tem muita dor, tem muito sofrimento, e isso precisa ser resgatado, conciliado e integrado, né? E isso se expressa nesses momentos de maior tensão. A gente pode denominar, enfim, dar nome a essas forças no nível político, no nível religioso, né? Mas o que está por trás disso tudo, na verdade, é essa nossa história, né? Que precisa ser olhada, resgatada, reverenciada e integrada, né? É a alma desse país chamado Brasil, né? Ok, Vassante, eu agradeço mais uma vez aqui a sua visita, a sua participação. Adorei o nosso bate-papo e espero que façamos outros, né, em breve. Obrigado. Mais uma vez, também agradeço o convite, a gentileza e todo o carinho. Gratidão a você, gratidão a todos.